Alma em jogo! Que delícia! E hoje, meio que aquático, meio que nas águas do mar, das piscinas, e com muita administração, com muito empreendedorismo. Cal Aragão, um administrador de empresas, mas que eu vou dizer, vou apresentar mais como um nadador, pode ser assim? Claro, Prazer, Cal. prazer, Bial. Prazer enorme estar aqui contigo. Um cara que fala do esporte tão bem e que promove o esporte do Ceará, mesmo não sendo cearense. É, É. mas eu, mas Já eu é quase cearense, É, né? porque nós somos um todo, né? Eu acredito muito que não tem a gente separa os países, os continentes, as cidades e tal, mas Isso. no final das contas É tudo um é só. tudo uma coisa, é um É. universozinho, é um planetinha no meio de um universo. Então, eu acredito muito nessa coisa da unidade, de sermos uma coisa só. Bom E, demais. Cal, você é formado em administração de empresas e levou isso para o esporte, né? Você fez vários empreendimentos que eu acompanho aqui. Eu estou morando há 13 anos aqui e vi o Ironman, por exemplo, que mais me chamou a atenção. Você fez várias vezes esse Ironman. Como é que foi esse lado empreendedor do atleta, que a gente vai voltar daqui a pouco, mas que do teu lado atleta para o lado de empreendedor do esporte, que faz uma falta, tem tão poucos no Brasil, É, né? Tirando o futebol, que tem vários, mas fora do futebol a gente tem muito poucos como você. é. Bial, eu vibro com o esporte igual a você. Eu, desde criança, que eu tenho essa coisa, uma coisa natural de juntar esporte e competição. Para você ter noção, os meus aniversários, quando eu era criança, eu ia numa loja, comprava 10 medalhas, 20 medalhas, e eu fazia uma competição no meu aniversário, fazia uma Olimpíada. Eu fazia competição de natação, de futebol, de corrida de bicicleta, tudo que você imaginar. Você já organizava a festa do teu Criança, aniversário. criança eu fazia isso. Eu ia para uma casa de praia de amigos, já mais velho, enquanto as pessoas ficavam ali sentadas na piscina conversando, eu ficava olhando o lugar e dizia, vamos fazer aqui uma corrida, vamos fazer isso. Então isso é uma coisa minha, nata, né, que eu já tinha desde criança. E aí eu fui envelhecendo, eu queria fazer educação física, porque eu tinha essa relação com o esporte muito forte, já nadava desde criança também. E na época eu fui pai muito cedo. Fui pai com 19 anos. Nossa, muito cedo E mesmo. meu pai tinha empresa, e aí eu enveredei para administração de empresa, visando, já tinha muita responsabilidade, filho, casa e tudo. Então eu enveredei para administração, não me arrependo. Foi muito importante na minha vida o curso. Demorei bastante para me formar, porque era uma rotina maluca de vida, muito novo já Uhum. trabalhando e tal. E aí essa questão do esporte veio junto com a administração desde criança, essa questão de gostar de organizar competição e E tudo, como né? faz falta no esporte brasileiro pessoas que façam gestão, né? Que façam o esporte ser apresentado, né? Criar eventos, criar competições. São muito poucos. Tira o futebol, né? Até o Marcos Vinícius, que foi o grande assim que saiu de banco de empresas privadas para o COB, né, na Isso, foi época de presidente do Olimpíadas, COB, Pan-Americano, exato, conheci. hoje está no Flamengo, tal. Esses meninos do vôlei, ele veio do voleibol também, foi vice-campeão olímpico e tal, mas são muito poucos que conseguem fazer essa formação para poder depois fazer uma gestão esportiva da importância que o esporte tem. O Exato. esporte aqui no Brasil, ele tem uma importância tão diminuída em relação à importância dele, que eu sinto, acho que o que nos faz mais falta é a governança, é a política esportiva. Você é um cara que já viajou o mundo com o basquete. Eu já participei de inúmeras competições de natação fora do Brasil. Eu cheguei a morar nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Cheguei a competir, nadar. Você nadou em high school ou em High school, universidade? High high school. school. Eu até cheguei a ganhar uma bolsa relativa, mas acabei vindo do Brasil. Aí nessa vinda do Brasil eu fui pai. E aí eu não voltei. Aí ficou. Mas a gente sabe da importância que essas grandes potências do esporte dão à questão esportiva, né, que a gente ainda está engateando. A gente já melhorou muito, acredito.
Também. Mas a gente está ali 15º, 18º numa Olimpíada, mas o Brasil tem condição de ficar entre os 5, né? Sem a menor sombra de dúvida. Mas eu acredito que aí a gente está caminhando, lento, mas está caminhando. E aí, voltando ao que você falou, da questão do Ironman, é uma história muito interessante. Eu sempre gostei do triatlon sendo nadador. Então, eu tinha uma situação que eu queria ir para o triatlon e o meu técnico não deixava. Não, você é nadador, que história de triatlon. Mas eu, ao mesmo tempo, novo, eu era para ter dado mais importância à natação. Então, eu fazia basquete, eu morava perto do Ideal. Então, você tem bom gosto, hein? Natação, fazia basquete. Eu fazia basquete, natação e tênis, cara. Então, eu fazia 3 esportes no clube. E aí eu não focava. Então, qual era o clube? Ideal. Sempre então Ideal, você é móveis e utensílios do Clube Ideal. Você é vice-presidente hoje do Ideal. Isso, vice-presidente de esportes. Tá. E nadador, master e tudo um pouquinho. Bate o escanteio e corre para cabecear. Então eu tenho até... Sabe aqueles caras que tatuam Flamengo, Corinthians? Eu tenho a bandeira do Ideal tatuada. Que legal. Pequenininha, escondida, mas eu tenho. Pô, que bacana, que orgulho, né? Porque o sentimento que eu tenho de clube, eu fui criado no Fluminense, né? Mudou a vida da minha família, mudou a minha vida. E eu sou muito reconhecido aos clubes, porque os clubes que fizeram esporte na minha existência aqui na Terra, o que fez esporte no Brasil foram os clubes, não foram as escolas, não foram as universidades. Tem um pouquinho de cada, mas o que faz a essência realmente são os clubes olímpicos, hoje o Pinheiros, o Minas e tal, o Ideal. Agora, esse Ironman, ele foi por muitos anos algo que me chamou a atenção demais. Ele traz turistas brasileiros, eu sei, muitos atletas aqui do Brasil que a gente acompanhou, mas muita gente de fora também, né? O Ironman. Como é que está esse trabalho do Ironman Fortaleza se tornar um dos Ironmans mais importantes do mundo? Porque quando eu vejo, eu falo, isso aqui tem tudo a ver com o Ironman. Quando a gente vê a prova, a gente se sensibiliza e fica assim, extasiado, né? Aquele domingo, normalmente aos domingos, inesquecíveis, né? Como é que está a continuidade desses Ironmans? Pronto. A história do Ironman aqui em Fortaleza é bem interessante. Como eu te disse, eu sempre gostei do triatlo. E o Ironman para mim... O triatlo começa com a natação. Isso. Então você já saía na frente. Natação, bicicleta e corrida. Tá. E o Ironman é um triatlo um pouquinho maior. O Ironman são 3,8 quilômetros de natação. 4 quilômetros, porque ninguém nada 3,8, sempre nada mais um pouco. No mar então, não tem vamos como... lá. 4 nadando, 180 pedalando. Um bom pedal. E 42 correndo, que é a maratona. Você fecha com a maratona. Fechado. Então, eu sempre vi ali como o ápice, né? A maior prova de superação que se tinha no mundo, né? Do triatlo. E aí, em 2000, o Ironman no Brasil começou em 2001, em Porto Seguro. E depois foi para Florianópolis. E só acontecia em Florianópolis. Em 2006, eu peguei um saco de castanha, um artesanato, uma garrafa de areia colorida, botei na mala, fui bater em Florianópolis para conversar com o dono do Ironman. Que tem tudo a ver com Fortaleza. Floripa é a Fortaleza do Sul. Ele tomou um susto. Ele disse, tu quer levar para o Ceará? Até os cearenses diziam, não dá certo, porque lá em Floripa realmente dá certo. Lá é uma cidade que tem uma população menor, a prova é em Jurerê Internacional. Então, a questão de trânsito, questão técnica, é bem mais acessível. Né? Mas a gente tentou 2006, eu vi a prova, aí eu treinei, 2007 eu fui e fiz a prova, como atleta, pela primeira vez. Eu nem fazia triatlo, foi uma coisa assim, um treino rápido. Você já fez o Ironman? Fiz o Ironman. Tem até a tatuagem aqui. Olha só. É a segunda tatuagem mais feita do mundo, porque quem faz o full, muita gente sofre tanto que acaba jogando... Nossa, porque é uma consagração, né? Realmente deve ser uma sensação de bem-estar, de dever cumprido. Pô, eu consegui me superar completamente. Porque... Você coloca no seu currículo. Hoje em dia, os grandes executivos, até nos Estados Unidos,
No seu cartão tem tudo. Aí lá embaixo tem Ironman Finisher, alguns. Mas... Quantos finishes você teve? Não, só um. Você só fechou um? Só fiz um. A turma diz, mas só um. Mas, cara... Só um? O meu negócio é natação. E na natação, como você começou a nadar muito criança, muito jovem, você pegou vários tempos da natação brasileira, né? Eu acho que você pegou Gustavo Borges, você pegou Xuxa... Você não pegou Manuel dos Santos, não, você mas não sei pegou, da história, mas você sabe da história. Quem são aqueles contemporâneos que ficaram mais marcados, mais assim evidenciados na tua amizade, na tua visão assim de cultuar mesmo, de admirar assim na natação brasileira? Eu queria saber. A gente, quando eu comecei a despontar na natação aqui a nível estadual, o nosso ídolo era o Ricardo Prado. Ah, foi antes ainda. Ricardo Prado. Medalha no medley. Medalha no 400 medley Olimpíada de 1984. Medalha de prata. Ele era o recordista mundial e perdeu para o Alex Bauman, um canadense. Que tinha 3 metros de altura e ele com 1,67. 1,67 o Ricardo Prado. 1,68, algo assim. Uhum. Então, era o Ricardo, a gente comprava touca do Ricardo Prado, óculos que vinha Ricardo Prado. Então, no início foi o Ricardo. Quem foi meu contemporâneo, que é da minha idade, que a gente passou a ter como ídolo, foi o Gustavo Borges. Que foi atleta. O cara que conseguiu... Teve um estilo mais bonito no Brasil do que o do Gustavo Borges? O do Gustavo era bonito. Era muito bonito. Eu acho que comparava ao dele só o do Alexander Popov e do Matt Biondi. Que não são brasileiros. Matt Biondi, americano, que também é contemporâneo seu, mais ou menos. Isso. O Matt Biondi é mais velho. Mais velho. Eu tenho uma história interessante com ele. Quando eu estava no intercâmbio, eu fiz uma carta para a Swimming World Magazine, que era a revista da época. Até hoje ela existe. Uhum. E eu dizia que eu era fã do Biondi. Eu estava nos Estados Unidos. Uhum. Você acredita que eles mandaram para o Biondi? E um belo dia eu chego na minha casa americana, que eu morava, tinha uma carta do Matt Biondi de punho. Te respondeu. Craque. Com uma foto autografada. Uma carta longa. Eu vi essa foto. Ele era o Michael Phelps da época. Exatamente. Ele ganhou 7 medalhas em 88. E você nadava as mesmas provas, crawl e borboleta. Crawl, borboleta. Na época eu era velocista. Hoje, master, eu já sou um meio fundista. Eu mudei um pouco a característica, né? Então, eu tenho o Matt Biondi foi um grande ídolo. Eu tive um nadador que nadou com o Manuel dos Santos, só não foi recordista mundial porque não levava tão a sério. Álvaro Pires, que tinha um estilo muito bonito, nadava no Fluminense, competiu Olimpíadas pelo waterpolo, pela natação, foi um grande nadador. Mas o Gustavo Borges superou o estilo dele, na minha visão. Por isso a minha pergunta. E aí, essa questão do estilo, voltando no Ironman, quando a gente faz os 3.800, 4 quilômetros, o estilo é importante ou é mais importante a navegação na correnteza? Como é essa natação marítima? Para eu continuar no Ironman mais um pouquinho e depois eu volto ali na tua história. Essa natação de mar, a gente pode dizer que é um outro esporte. Então, o open water, né? É um outro esporte. Então, a gente vê a Ana Marcela, ela é campeã mundial, a maior nadadora da história das águas abertas, mas na piscina ela não consegue o índice olímpico. Então, é outro esporte. Ela é fenomenal no esporte dela. Ela tem guelras, tem escamas, parece. É capaz de ter no esporte dela. Então, a natação de mar é diferente. No triatlon, a maioria das provas é permitido roupa de borracha. Então, isso ajuda, já a questão da flutuação. O triatleta não bate muita perna, então a roupa de borracha ajuda. Então, quem foi nadador, no triatlon vai ter uma diferença gigante na natação. Quer dizer que a questão da pernada, na piscina, o ritmo da pernada é essencial, né? É essencial, no mar não. Senão não tem coordenação que no mar não. No mar. E no triatlon é interessante você nadar bem, porque você sai na frente, mas a natação é muito pouco comparado aos outros. Então, você nada ali, a maioria nada em torno de 1 hora. Quantos metros tem uma maratona aquática? A maratona aquática da dos Olimpíada, Jogos Olímpicos? 10 quilômetros. 10 quilômetros. 10 quilômetros. Então, você nada em torno de 1 hora, mas o pedal é em torno de 5.
Então, o que você aumenta, você deu uma pequena diferença na natação, vai embora. São 4 horas a mais, menos né? da metade do pé. Se o cara não pedalar, não adiantou nada. Então, a natação, ela não, no triatlon de longa distância, ela não tem tanta importância assim, né? Mas aquele cara que quer resultado, se ele não nadar bem, ele não consegue chegar lá na frente. Isso é importante. Essa vinda de Florianópolis para Fortaleza, quando se concretizou, foi o maior feito da tua vida de empreendedor ou um dos maiores? Um dos maiores, Bial. Porque Galvão é o cara do Ironman. Mas, cara, eu te disse que foi 2006. Eu continuei em 2006, 2007, 2008, 2009. Só se concretizou em 2013. Então foram anos e anos tentando. Foi meu segundo ano de Fortaleza, eu lembro perfeitamente desse primeiro ano. Foi aquela resiliência para ir até que deu certo. E o primeiro ano aqui, a prova, foi assim... O pessoal da Autarquia Municipal de Trânsito disse que foi pior do que a Copa do Mundo, em termos de problema. Organizar o urbanismo, um negócio, né? Que larga às 6 da manhã e termina 23 horas, você para a cidade o dia todo. Então, tem muitas histórias dessa primeira edição. E aí a gente foi melhorando, fizemos 3 anos de full, que é essa distância, cheio, né? E a gente chegou à conclusão que não dava mais para fazer full. Então, a gente fez o 70.3, que é o Ironman 70.3, que é o meio. Para não dizer meio, a questão do marketing internacional, 70.3 são 70.3 milhas. Certo. Né? Mas aí continua o nome Ironman. Tem o pequeno, tem o médio e tem o grande em tudo, né? Mas essa sua forma de viver, né? Desde criança até hoje, né? É um lifestyle, né? O lifestyle. Você é um atleta nato e esse amor pelo clube ideal, que é um clube que já teve basquetebol, tem uma equipe de natação muito bacana, eu acho que é a melhor equipe do estado do Ceará e do Nordeste, e você, como vice-presidente, você acha que ela, porque é um pouco elitizado, né? Os clubes são elite, porque só participam dos clubes no Brasil inteiro, não estou falando do ideal, só vai quem consegue pagar mensalidade, quem tem uma natação, um esporte assim, em alto rendimento, que aí é agregado pelo clube, é convidado. Mas a questão do clube eu acho tão essencial ainda, e o clube ideal mantém uma equipe de natação sólida, bacana. É muito caro manter uma equipe de natação ou vocês conseguem fazer uma equipe de natação boa e sem custo muito alto? Vamos lá. A questão do esporte nos clubes, aqui no Ceará, você que já está bem cearense, você sabe que não é fácil, porque você está sempre ali numa disputa com a questão social do clube. No caso do Ideal, ele é um clube ele é um clube que nasceu social, né? É considerado o clube mais social de Fortaleza, tem poucos sócios, é uma ação mais cara. E eu frequento o clube desde criança. Meus avós eram sócios, meus pais minha mãe foi debutante no clube. Sentimento de lar, tem uma coisa de família já, de frequentar o clube, né? Desde criança. Meu pai saltava porque tinha uma piscina antiga com trampolim, ele saltava, ele até bateu o queixo, desmaiou na piscina, tiveram que... tanta Mas foi história. que plataforma ou em trampolim? Trampolim. Trampolim. Então, tem muitas histórias no clube, né? E aí, naturalmente, com o tempo, me veio o convite para ser vice-presidente de esportes, eu já estou há algum tempo lá. E a questão da equipe, a gente sempre foi um clube que tinha bons atletas, mas a gente nunca teve muitos atletas. Porque a gente tem uma limitação física, nós temos uma piscina de somente 5 raias, e aí a gente não tem como ter 25 ou 50 metros? 25. Mas a gente vem fazendo um trabalho. Hoje nós temos 3 técnicos da equipe federada, a equipe principal. O ano passado a gente conseguiu realmente um feito, a gente foi campeão cearense absoluto de natação. Legal. Ganhamos o circuito cearense de águas abertas e fomos campeões também do campeonato cearense master de piscina longa, que é o campeonato mais importante. Uma super referência, né? Então a gente tem muito forte a questão da natação federada e da natação master.
E isso tudo também foi impulsionado com a vinda do Luiz Altamir. Esse rapaz é Que já espetacular. teve Ele aqui. faz parte da equipe ainda? Faz sim. Ele ainda quer ir para Ele Los tem Angeles. aspirações para Los Angeles, ele falou isso comigo. Tem. E você acha que ele tem essa possibilidade? Ele é um guerreiro, né? Ele tem 2 Olimpíadas no currículo. Paris foi por muito pouco. Até hoje a gente não entendeu, mas a gente tinha como certo, ele mesmo tinha. Ele passou por um momento difícil, o pós de não ter se classificado, mas levantou. Já recuperou. E está treinando e tem que acreditar. O né? clube ideal, você como vice-presidente de esporte, lógico, seu olhar é a natação. O clube tem como carro-chefe a natação. Se eu quiser fazer uma equipe de basquete lá, base, se eu quiser fazer um mini basquete, eu teria espaço e condições de fazer isso? Teria. Eu vou te então dizer... já vou fazer o convite. Pronto. De criar uma equipe de babies, de pré-minis e de para crianças. Então não precisa de grandes espaços, não precisa de grandes estruturas, seriam tabelas pequenas, bolas pequenas, muita ludicidade e bons professores. Está fechado. Oh, que delícia, porque eu sempre sonhei isso e conheço pouco o ideal, né? Fui muito poucas vezes lá, foi uma vez que me impressionou muito que você fez um evento com todos os atletas, né? Fazendo uma premiação de final de ano e a organização, a elegância, a disciplina, a educação esportiva, a educação de convívio ali, foi muito bacana aquela ida e eu vou sugerir isso, como está no ar, a gente está gravando, agora não tem promessa mais como é dívida. Mas eu acho que vai somar. Muito bom. Eu acho que pode somar bastante para o clube, demais. que dá uma diversidade maior. As nossas quadras, a gente tem uma pequena limitação, porque elas não são cobertas. E aí a gente fica meio à deriva nesse período de chuva. Mas isso não é problema. Isso não é problema, porque várias quadras nos Estados Unidos, para essa faixa de idade, eles fazem no momento que o sol está muito forte ou que a água está caindo, a chuva está caindo, a gente faz sessões em salas de aula privadas, filmes, imagens, jogos de NBA, trazendo para a criança o imaginário da bola laranja, entendeu? Vendo você falar, eu já estou imaginando e está fechado. Vamos fechado. fazer isso. Eu vou procurar com muito cuidado os professores que têm que dar, porque eu tenho meu método para fazer com essa faixa de idade, mas a gente precisa dos professores que vão executar isso. Eu tenho acompanhado tua história aqui e eu tenho visto como você faz um trabalho belíssimo nessa questão do basquete, até no interior do estado, né? Exatamente. Tem muita gente. O basquete vai mudar aqui. Já mudou. Vai mudar. A gente já foi a mais de 50 cidades e algumas delas a sementinha ficou. Sobral, Juazeiro, Barbalha, Jaguaribe, Aracati e outras que eu estou esquecendo aqui, mas que o basquete ficou lá e que tem pessoas desenvolvendo. Tenho certeza que daqui a alguns anos, algumas pessoas que hoje são crianças vão lembrar. Veio um cara aqui, o Bial. Não, isso para mim é o motivo de vitalidade, sabe? De vigor. É um legado muito... Porque eu nunca fiquei 13 anos num lugar. Eu fiquei 8 anos no máximo que eu tinha ficado num lugar, 6 no outro, 3 no outro, 5 no outro. Mas o povo vem para cá e não vai, não. É difícil sair daqui. E olha que as dificuldades foram se apresentando sucessivamente, várias tivemos que superar, como em qualquer área, como em qualquer lugar. Mas a gente vai se fortalecendo. E você que tem um atleta eterno, né? Eu não sou mais atleta, eu sou um nadador de mar, mas muito lentamente, devagarzinho e tal, mas você é um atleta contínuo, ainda no Master, nada, compete, ganha competições. Como você pensa a sua vida, porque você vai ter uma vida longeva, né? Como eu tenho uma mãe de 100 anos, porque nadou. Porque fez hidroginástica, porque nadou, porque fez natação aquática. Como é que você projeta a sua vida? Você não é mais uma criança, já fez 50 anos, Cal. 53, vou fazer agora. Uma criança, vamos dizer assim, um adolescente, para os tempos atuais. Mas você vai chegar aos 100 anos. Como é que você projeta a sua vida esportiva e a sua vida profissional para esses próximos anos que você tem, para esses próximos 50 anos? Pronto. Bial, a minha relação com a natação é uma coisa assim que transcende qualquer explicação. Eu não vivo sem.
E muitas pessoas dizem, cara, mas por que tu ainda compete? Tu gasta o teu dinheiro, vai pro Japão, vai pra Coreia, vai pra Austrália. Tu ganha alguma coisa? Não, cara, eu ganho só a medalha. E às vezes eu nem ganho a E medalha. ganha felicidade. Eu ganho a experiência, eu ganho o treinamento que eu fiz 6 meses antes de superação. Isso tudo me ensina muita coisa. Então eu não sei viver sem isso. Não sei. É uma coisa que está dentro de mim. Eu tenho que nadar todo dia. Se eu tiver um compromisso à noite, eu dou um jeito, acordo cedo. Se não der, eu vou meio-dia, eu dou um jeito. Essa é a famosa disciplina, né? E aí a questão do Master cresceu muito. A natação é um esporte muito organizado. Esporte individual, que tem competição a nível regional, nacional, internacional, como a natação, acredito que só o triatlon que tenha. Mas se você entrar nesse mundo da natação de categorias, né, que quando você fala Master, as pessoas pensam que é uma brincadeira, mas não, é um negócio sério. Tem cidades aqui no Brasil, eu acho que foi em Santos, que eu estava, uma cidade no litoral de São Paulo, que tinham mais de 30 mil atletas. É possível isso? Foi possível isso? Eu vou te dar um número aqui. Campeonato Mundial de Natação Master. Ele acontece 15 dias depois do absoluto. Tá. Sempre na mesma piscina. E aí, o absoluto dá 800 atletas, nem isso. O Master dá 10 mil. 10 mil atletas do mundo inteiro. Então, você imagina, você... eu fui para... Mas o Master com 30 anos já é Master, né? Com 25. Com 25 você já é compete na 25 a 29 como Master. E qual é a faixa de idade? Tem gente de 100. A sua mãe... Chegou a 100 anos. Tem ela não consegue mais atravessar se eu não estiver dando a mãozinha para ela. Mas tem gente que atravessa 50 metros. Tem. Então é aquele campeonato que você vê um cara novo de 25, 26 e na mesma competição um senhor de 90, 95. As lições que o Cal está deixando aqui, porque a gente precisa treinar, que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos ter preparativo para qualquer coisa que nós formos fazer na vida. Ele deixou muito claro aqui com a questão da natação, do empreendedorismo, da administração e tudo mais. Queria que você, para a gente poder fazer um encerramento bacana, com uma informação bacana, como é que a gente pode fazer do Brasil uma potência esportiva? Como é que a gente pode fazer do Brasil realmente aquilo que a gente tem? A gente tem o mais importante, que são as pessoas, a diversidade, né? As várias etnias, né? As várias raças e o tamanho do Brasil. E a gente, de uma forma ou de outra, a gente ainda é muito pequeno, a gente tem péssimas colocações, no meu entender. Eu acho que a gente poderia ser uma potência olímpica, como China, como Estados Unidos, como Canadá. O que nos falta, assim, para dar um estalo, assim, você que, logicamente, você tem esse segredo, ou esse segredo não, você tem essa inteligência de entender o que o esporte pode ser feito aqui no Brasil. Bial, eu acho que, no momento, a gente teria que copiar quem faz bem feito. Olhando para o lado americano, você sabe bem disso, a gente tem que ter a questão do esporte escolar. Se a gente não tiver o esporte escolar forte, a gente vai continuar igual, dependendo de clube. A gente não tem nenhuma escola com piscina. Isso, a gente vai continuar igual. Então, imagina a peneira americana de nadadores. Eu morei lá numa cidade de 10 mil habitantes que tinha uma equipe de natação desde a década de 50. Que estado? Montana. A minha filha jogou em Arkansas, em Batesville, 10 mil habitantes também. E todos os esportes possíveis, imaginar, do high school até a universidade. Então a gente tem que mudar essa questão do esporte escolar. Eu vejo isso. Senão a gente vai avançar, mas eu falo isso desde 1970. Que a gente tem que... Aí veio um governador que criou umas escolas com equipamento esportivo. Aí quando ele saiu, terminaram com isso. Essa ideia da educação integral é muito bacana, porque a gente poderia incluir o esporte como uma cadeira importante, né, na formação das pessoas e também para sermos, como você falou, a competição. É muito importante. E eu ainda tenho duas coisas. Uma, que eu acho que está sendo importante, que está ajudando muito os clubes, que é o CBC. Maravilhoso, o Comitê Brasileiro de Clubes. Está ajudando muito os clubes. E a outra
nada contra o futebol, adoro futebol. Mas se a gente tivesse tirasse um pouquinho da atenção do futebol para as outras modalidades, a gente ia ter um avanço São 3 gigante. pontos. Esporte escolar, o Comitê Brasileiro de Clubes que faz, que já fomenta as competições, e essa parte que é essencial agora. Que é tudo canalizado, verba, tudo, né? Tudo. Quase tudo, cara. E aí os outros ficam ali, né, de lado um pouco. Cara, te agradecer demais. Eu que agradeço. Vai ter que ter o Cal Aragão 2. Segundo tempo, Vamos. né? Porque vai ter um revezamento, vamos ter que fazer um revezamento. Muito obrigado, muito esclarecedor, muito bacana, muito com alma dentro da água, dentro da piscina e na vida, como a gente vê você fazer aí ao longo desses 13 anos que eu te conheço. Obrigado. Parabéns Bial. e muito obrigado, Cal. Eu que agradeço. Grande abraço, meu irmão. Um abração. Parabéns. Valeu. Obrigado.